Olá, querido. Seja bem-vindo. Um dia abençoado para você. Eu sou José Carlos Carvalho, sócio da Oliveira e Carvalho, Auditoria e Consultoria Tributária. A gente já se conhece, deve ter sido meu aluno na FGV, na PUC, no IBMEC, ou em função de matérias que a gente posta aí na internet. Quem já conhece a gente lá no Instagram, a Oliveira e Carvalho, ou quem acompanha a gente no LinkedIn ou no YouTube, sabe que a gente é especializado em matéria tributária e toda vez que sai alguma coisa interessante, a gente compartilha com o objetivo de orientar você, principalmente pessoa jurídica, mas não somente. A gente também orienta aqui empresários, pessoas físicas. Está acontecendo agora um burburinho muito grande na internet por conta da Instituição Normativa 2219, que muda as regras de fiscalização por conta de movimentação financeira. Na verdade, isso sempre aconteceu. A Receita Federal, ela sempre utilizou informações de procedências diversas para caracterizar algum tipo de ilícito, né, com o objetivo de juntar informações e comprovar que alguém deixou de fazer alguma coisa em conformidade com a lei. O que a Receita vem fazendo ao longo dos anos é cada vez mais se capacitando, investindo em tecnologia, para ter acesso a uma base de dados maior, para ficar mais fácil de identificar quem não anda, no entendimento da Receita Federal, 100% aderente à lei. Então, isso que foi publicado agora, a IN 2219 de 24, é tão somente um aperfeiçoamento daquilo que já existe. O que a gente vai tratar aqui hoje? A gente vai falar de como era a fiscalização por parte da Receita, como ficou a fiscalização por parte da Receita, não só com enfoque financeiro, mas mostrando que o enfoque financeiro tem por objetivo alcançar o aspecto patrimonial e tributário. Então, o financeiro ele é uma ferramenta para permitir, por mais que a Receita Federal negue, mas o objetivo dela, em última instância, é controlar completamente a sua vida e autuar você. A gente sabe que o governo de turno, o objetivo dele é arrecadar sem maiores compromissos com a economia. Então, a gente vai dizer para você como é que as cartas são dadas. Na sequência, eu vou te colocar quais são os cenários prováveis que vão acontecer a partir daí. Ou seja, uma vez que a Receita Federal disponha dessa informação, o que ela vai fazer com isso? Ela vai notificar você, ela vai te dar a chance de fazer uma defesa ou não. Então, a gente vai apontar potenciais cenários. Mais à frente, eu vou mostrar para você como lidar com isso. Então, quais são os remédios, o que eu, empresário, pessoa física ou pessoa jurídica, posso ou devo fazer a partir desse momento. Quais são os cuidados que eu tenho que tomar, qual é a conta que eu tenho que fazer, qual é o cálculo que eu tenho que fazer para saber o melhor caminho a ser tomado, tá? E, no fim, vou deixar aqui o nosso contato, então você fica à vontade para tirar as suas dúvidas, se você quiser mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, entrar nas nossas redes sociais, fica à vontade. O importante é você estar bem informado para saber lidar com essa situação nova que acontece agora a partir de 1º de janeiro de 2025. Né? Bom, a Receita Federal ela usa informações de origens diferentes para traçar uma fotografia de cada contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Eu já fui auditor fiscal, quem acompanha a gente sabe disso, né? E quando eu era auditor fiscal, eu era responsável pela contra-inteligência na Fazenda. Então, a minha função como auditor fiscal era definir parâmetro de fiscalização de empresas, né? Isso como auditor fiscal. Já não sou mais, já tenho aí aproximadamente uns 24 anos, né? E depois passei pelo Ministério Público, onde tive o prazer de colaborar com os promotores e procuradores de justiça, investigando fraudes. Então, a minha leitura acaba sendo uma leitura enviesada, considerando a minha experiência do lado de lá, né? Mais de muitos anos para cá, vim para a iniciativa privada e o fato de ter estado do lado de lá me ajuda a identificar e a explicar bem como é que as coisas funcionam, né? Então, a Receita Federal, ela sempre buscou informação de origens diferentes, por exemplo, e ela criava o que a gente chama de obrigações acessórias, com o objetivo de receber as informações. Então, nós, pessoas físicas, a gente prepara uma obrigação acessória, a declaração do imposto de renda, a DIPF, e a gente encaminha todos os anos essa declaração dizendo o que a gente teve de receita, diferentes fontes de receita, né, isentas, sujeitas à tributação exclusiva, receitas não tributáveis, e por aí vai, né? A pessoa jurídica também tem uma série de obrigações acessórias, né? SCD, SF, que são informações prestadas pelo próprio contribuinte, seja pessoa física ou jurídica. A Receita Federal criou uma obrigação que antes era só para a instituição financeira,
Na minha época, chamava-se DCPMF, né? O que a Receita fazia? Ela pegava quanto é que cada empresa pagava de CPMF, fazia a conta inversa, dividia por 0,038, e chegava a quanto aquela pessoa física ou jurídica movimentava em conta corrente. Aí a DCPMF foi aperfeiçoada, virou a DMOF, a Declaração de Movimentações Financeiras. Então, mesmo com a extinção da CPMF, os bancos, as instituições financeiras continuavam mandando informações para a Receita Federal. E aí, mais recentemente, o que aconteceu agora é que essa obrigação acessória depois avançou para o I-financeiro, né? Então, foi DCPMF, foi DMOF, hoje chama-se I-financeiro. Então, há muitos anos que as instituições financeiras mandam informações financeiras de pessoas físicas e jurídicas para a Receita Federal. Então, hoje, a gente tem o mesmo I-financeiro do ano passado. A diferença é que o I-financeiro, que só valia para a instituição financeira, hoje vale também para as administradoras de cartão de crédito e alcançam também os agentes pagadores, né? Por exemplo, PicPay, né? PayPal, Mercado Pago, né? Então, todos esses agentes agora são obrigados a mandar essa obrigação acessória ao I-financeiro 2 vezes por ano, né? Então, você manda em agosto, por exemplo, o que aconteceu no primeiro semestre, né? E em fevereiro você manda o que aconteceu no segundo semestre do ano anterior, né? Então, a mudança agora é que, além de bancos, a gente também tem administradoras de cartão de crédito e outros agentes de pagamento. Essa é a mudança significativa. A outra mudança significativa é por conta do valor. Por quê? Porque agora, qualquer movimentação acima de R$5.000 na pessoa física no mês, sujeita o banco a mandar a informação para a Receita Federal. R$5.000 por mês na pessoa física e R$15.000 por mês na pessoa jurídica. Ou seja, praticamente a população toda economicamente ativa, né? O camarada que vende picolé na praia, ele tem uma movimentação acima de R$5.000 por mês na pessoa física, tá? E a movimentação somada, tá? Considera aí crédito e considera débito. Então, saiu, e aí considera todos os tipos de movimentação financeira, não só o Pix, mas a TED. O DOC foi extinto, você sabe disso, tá? Então, somou, passou de R$5.000 no mês, essa instituição financeira vai mandar isso para a Receita Federal. Ou seja, praticamente vai estar todo mundo na mira da Receita Federal, né? Pessoa física e pessoa jurídica. Isso é muito complicado, porque vai exigir que você, pessoa física ou pessoa jurídica, você está aumentando agora a gente que já trabalha para caramba, mas o governo não é preocupado com isso, o negócio dele é arrecadar e não está se lixando para a economia e para nós, trabalhadores, vai aumentar nossa carga de trabalho de forma insana. Então, imagina um camarada que vende picolé na praia, que tem uma movimentação na conta corrente dele acima de R$5.000. Ou quase todo mundo paga por meio de Pix hoje, por exemplo, né? Ele precisa ser capaz, a partir de 1º de janeiro de 25, de fazer uma planilha, anotar num pedaço de papel, colocar no Excel, usar qualquer tipo de forma de controle, ele vai ter que anotar cada entrada em conta corrente dele, cada saída na conta corrente dele. Então, fiz um Pix de R$300 para o churrasco, vai ter que anotar. Fiz um Pix de R$1.000 para a moça que me ajuda lá em casa, vai anotar. Fiz um Pix de R$200, vai ter que anotar. Porque na hora que a Receita Federal vir que você, por exemplo, declarou R$5.000, mas movimentou na sua conta acima de R$5.000, ela já tem elementos suficientes para poder perguntar, querido, de onde saíram os R$2.000 que você movimentou na tua conta? Porque você declarou R$5.000 no imposto de renda, né? Ah, bonitinho, você está isento, tá ótimo. Mas vem cá, você movimentou 7, esses R$2.000 vêm de onde? Claro que a Receita Federal nega isso, né? Porque ela fala, não, o nosso interesse é tão somente compliance. Que compliance? O interesse da Receita Federal é arrecadar. Está longe de ser uma coisa justa. Está longe de ser uma coisa justa, né? E aí, eu vi outro dia um colega falando, não, mas a Receita não tem acesso, por exemplo, ao CPF destinatário. João faz uma transferência para Maria, a instituição financeira vai dizer assim, saíram da conta de João R$2.000, mas não vai dizer para quem. Não vai dizer para quem no primeiro momento, né, cara pálida? Porque na hora que a Receita Federal tem esses valores todos somados e vê que o valor ultrapassa o que foi declarado, a Receita pode abrir prazo para você justificar. Tudo bom, ô João? Você transferiu aqui esse dinheiro para quem? Né? E aí, se você, querido, não responder a informação que lhe for dada, isso dá aso para que a Receita Federal quebre seu sigilo e, consequentemente, venha te autuar, né?
Então, o fato da instituição financeira não dizer quem é o beneficiário, num primeiro momento, pode ser que ajude de alguma forma, mas no fim do dia, não significa absolutamente nada. A Receita vai ter o poder de te autuar se quiser. E ela ainda pode usar outros mecanismos, né? Porque, por exemplo, tem um campo na declaração de imposto de renda que é pagamentos e doações efetuados. Em tese, nós, pessoas físicas e pessoas jurídicas, já temos a obrigação de reportar no nosso imposto de renda, né, tudo aquilo que eu fiz de pagamento, né? Só que muita gente não tem o hábito de fazer isso, né? Muita pessoa física e muita empresa também não tem o hábito de registrar com riqueza de detalhes todos os pagamentos que são realizados. A turma geralmente se preocupa com aquilo que é dedutível para fim de imposto de renda. Aquilo que não é dedutível para fim de imposto de renda costuma ser deixado no segundo plano. Então, está exigindo da gente, pessoa física e pessoa jurídica, um rigor, um cuidado, um trabalho muito maior. Então, eu, se fosse você, a partir de 1º de janeiro de 2025, começaria a anotar todas as entradas que acontecem na sua conta corrente e todas as saídas que acontecem na sua conta corrente. Porque se porventura você for fiscalizado daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, pensa você entrando em contato com um banco, pedindo os extratos dos últimos 5 anos e tentando lembrar no dia 8 de janeiro quanto foi que você transferiu para... Você nem lembra, então... O ideal é que deixe tudo anotado. Chegou no fim do dia, é esse o trabalho que o governo está obrigando você a ter. Todo fim do dia, você tem que pegar o teu extrato, ou pode fazer em outro período também, e anotar para quem você transferiu, qual foi a finalidade, CPF, CNPJ. É um negócio insano o que esse governo de turno está fazendo, tá? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, esses são cuidados que você tem que ter daqui para frente. Mas eles não param por aí, porque a Receita Federal já tem acesso às informações, né? O e-financeiro, que foi refinado agora, conforme eu te expliquei, ele já existe há muitos anos, né? Só era com outros nomes. Então, a Receita já tem acesso à sua movimentação financeira. Se ela quiser, ela pode te oficiar agora para você explicar todos os PIX que foram feitos a crédito ou a débito da sua conta corrente nos últimos 5 anos. Todos os PIX, né? E geralmente a Receita, quando abre prazo para você explicar alguma coisa, não é prazo de 5 meses, né? Estou falando de um prazo, por exemplo, de 30 dias. Então, se eu fosse você, a gente tem 2 trabalhos daqui para frente. Cuidar nas operações que você realiza de movimentação financeira daqui em diante e analisar tudo que foi feito para trás. Que é isso que a gente vai começar a falar aqui agora. Como assim tudo que foi feito para trás? Pois como o Código Tributário Nacional diz que a Receita pode cobrar os últimos 5 anos de impostos que eventualmente não foram pagos, o ideal é que você já faça uma análise pretérita, pegue a sua movimentação de 2020, 21, 22, 23 e 24 e faça uma análise de compatibilidade econômico-financeira para decidir se é o caso você fazer uma denúncia espontânea, estou falando tanto pessoa física quanto jurídica, tá? Ou se é melhor você aguardar e ver o que vai acontecer, né? Quando a gente fala de análise econômico-financeira, o que eu estou querendo mostrar para você, na verdade, é a importância de você montar um quadro de compatibilidade seu, pessoal, né? Então, deixa eu compartilhar com você aqui a minha telinha. Então, essa telinha que eu estou compartilhando aqui com você, ela é um exemplo de uma forma que você tem para você organizar, para saber se a sua conta fecha ou se a sua conta não fecha, né? Do ponto de vista financeiro, patrimonial e tributário, para você evitar ser surpreendido pelo fisco, né? Viva o planejamento, né? Viva a antecedência. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui o ano calendário de 2013, exercício 2014, né? O que a gente vai fazer aqui agora? Isso aqui é basicamente uma conta de entrada e de saída, tá? Quer dizer, eu vou comparar as entradas que eu tive, os recebimentos, as receitas, né, com os pagamentos que eu realizei, para ver se tem compatibilidade entre entradas, saídas e patrimônio. Então, nesse caso aqui, ó, nesse ano calendário de 2013, essa pessoa física teve rendimentos tributáveis de 260 mil, rendimentos isentos, né? Por exemplo, dividendo de empresa, né? Porque o imposto é isento na pessoa física, porque já é pago na pessoa jurídica, né? 30 mil, e rendimento sujeito à tributação exclusiva, por exemplo, uma aplicação financeira, um investimento ou a venda de um imóvel, né? Que aí tem regras diferentes de tributação, por isso que chama-se tributação exclusiva / definitiva,
350. Já esta pessoa física, ela teve de movimentação na conta corrente dela de entradas 640 mil reais. Então, isso foi o que entrou. Aí, a gente vai abrir uma outra linhazinha aqui agora, um outro espaço, e vamos chamar de saídas ou pagamentos. Então, esta pessoa física teve pagamentos que constaram na declaração de imposto de renda de 130 mil reais. Né? Então, saídas, gastos ou pagamentos, você tem duas categorias. Você tem os pagamentos que você declarou no imposto de renda e tem pagamentos que não apareceram no imposto de renda. Na hora que eu vou ver a análise da compatibilidade financeira, eu tenho que considerar todos os pagamentos. Então, você está vendo os pagamentos aqui lançados, né? E eu vou colocar para você aqui os pagamentos que não aparecem no imposto de... que não foram lançados no imposto de renda. Só um minutinho. Pronto. Aí você está vendo aqui agora saídas não lançadas na declaração de imposto de renda. Né? Então, nesse caso aqui, ó, a gente teve 134 mil reais. Né? Então, se eu for considerar o que o camarada recebeu, 600 e tantos mil, as saídas que ele teve, 134, e for considerar ainda a variação na posição das dívidas, nesse caso aqui, esse camarada quitou dívidas de 100 mil reais, ou seja, parte do dinheiro que ele recebeu, 600 e poucos mil, ele gastou, parte do dinheiro que ele recebeu, de 600 e poucos mil, ele pagou de dívidas. Então, o que sobrou daquilo tudo que ele recebeu, a gente chama de disponibilidade para acréscimo patrimonial, R$ 275.300. Né? Então, isso foi o que sobrou. Ou seja, se eu comparar o patrimônio que essa pessoa tinha no ano anterior com o patrimônio que ela tem esse ano, o máximo que suporta de variação patrimonial de um ano para o outro é esse aqui, ó, 275 mil reais. Aí agora eu vou olhar na declaração de imposto de renda e vou ver qual foi a variação efetiva de imposto de renda. De um ano para o outro, o patrimônio diminuiu 171 mil reais. Ele poderia ter aumentado 275, mas ele diminuiu 171, né? Então, a situação desta pessoa nesse ano calendário é compatível em 447 mil reais. Situação que vai ficar diferente aqui, por exemplo, no próximo ano. Né? Quando eu mudo, olha que curioso, o ano calendário de 2013 e 2014, lanço as receitas que acontecem em 2014 e verifico todos os pagamentos que foram realizados, lançados e não lançados na declaração de imposto de renda, eu percebo que, nesse caso aqui, eu tive mais gastos do que receitas. E eu tenho uma variação aqui de 537 mil reais. Ou seja, eu gastei a mais 537 mil em relação ao que eu recebi no ano calendário de 2014. Como é que pode isso? Aí a gente vai ver se, de repente, o lastro para esse excesso de despesas foi eu ter queimado patrimônio, foi eu ter vendido algum patrimônio. Então, nesse caso aqui, essa pessoa física, ela diminuiu o patrimônio de um ano para o outro em 348 mil reais. Por exemplo, usou o dinheiro que tinha, baixou a aplicação financeira, vendeu um imóvel, não importa. Ele queimou 348 mil de patrimônio que ele tinha para justificar 537. Acontece que o que ele queimou de patrimônio de 348 mil aqui não é suficiente para justificar os 537 mil reais. Então, nesse ano aqui, eu tenho uma situação de não compatibilidade. Ou seja, a hora que eu pego total de entradas em conta corrente, é só pedir o extrato para o banco. Demora, dependendo do banco, aí, de 1 a 7 dias para o banco devolver os extratos dos últimos 5 anos. Né? Então, você pegou lá o extrato bancário para ver a movimentação financeira. Pegou lá suas informações tributárias, né? Receitas. Pegou todos os pagamentos que você viu dia a dia no seu extrato bancário e casou com as informações do seu imposto de renda. Nesse caso aqui, tem uma situação que não faz sentido. Alguém que tem uma incompatibilidade, mais gastos do que receita, mesmo tendo queimado o patrimônio de um ano para o outro, não está justificado. Tem uma exposição de 188.950. Né? Então, você precisa fazer isso para os 5 últimos anos calendário. Né? Tem que fazer isso para o ano calendário 2020, 21, 22, 23 e 24, tá? E tem que fazer essa continha. E aí, querido, vamos imaginar que num determinado ano calendário, você tem uma situação aqui de incompatibilidade. O que você faz a partir disso? Quer dizer, como é que resolve essa história? Alguns cenários podem acontecer. É isso que a gente vai tratar aqui agora. O primeiro cenário é o seguinte. Vamos imaginar que você não sabia que estava numa situação de suposta incompatibilidade,
se de fato é uma incompatibilidade, vamos imaginar que seja, né? Precisamos ver a tua situação concreta. Mas vendo a tua situação, se realmente houver uma incompatibilidade desse valor, e você, puxa, esqueci de oferecer isso aqui, a tributação, existe um benefício na legislação que a gente chama de denúncia espontânea. Então, você pode ir até a Receita Federal e dizer assim, olha, esqueci de oferecer isso aqui, a tributação, e ir lá e fazer essa confissão de dívida, pessoa física ou jurídica. No momento que você fizer isso, a multa punitiva é zero. Ou seja, o Código Tributário Nacional traz o benefício de cobrar uma multa punitiva de zero, que a multa pode ser de 75%, 100% do imposto, por aí vai. Já houve épocas até de multa de 150%, né, antes do julgamento do STF, que limitou lá o valor das multas. Mas, se você faz a denúncia espontânea, isso é um estímulo dado pela legislação para você regularizar. Então, a multa punitiva é zero. Ou seja, você identificou o que deixou de ser pago, calculou lá o imposto de renda sobre isso. No caso das pessoas físicas, vai até 27,5%, pessoa jurídica vai até 34%. E aí você aplicou, definiu o valor que você tem que pagar, você vai fazer lá a correção pela Selic, vai ter uma multa por atraso, que é de até 20%, você vai lá e faz a denúncia e faz o pagamento à Receita Federal, que pode ser à vista e pode ser parcelado, dependendo da situação, em 48 ou até mais vezes, né? Então, a vantagem de você seguir essa linha de ação é que você escapa da multa punitiva, que em algumas situações dobra o valor de imposto. Então, você tem a possibilidade de regularizar pagando só o que seria, aspas, justo na operação. Esse é um caminho. Tem gente que vai falar assim, não, eu não quero fazer o pagamento, não. Como é que fica se a Receita pegar? Então, vamos ao cenário 2, né? Agora que a Receita Federal tem acesso a isso, né, ela pode mandar um auto de infração para você. Fala, tudo bem, ó, tá aqui, fiz o lançamento, você está devendo aqui, e como você não declarou, o valor do imposto já vem corrigido pela Selic, já vem com multa punitiva, já vem com a multa de mora, que é a multa de atraso, já vem aqui corrigido, e aí o valor fica gigante, né? Nessa situação que a multa chega direto, o auto de infração chega direto para você, você pode fazer o pagamento à vista, você pode fazer o pagamento parcelado, sem recorrer, né? Se você não recorrer, você já tem um desconto da multa punitiva, né? Então a multa punitiva ela cai para metade, ou ela cai 40%, se você vai pagar à vista, vai pagar a prazo. Ou você pode recorrer, né? E aí você vai recorrer na primeira instância, chama-se manifestação de inconformidade, vai recorrer na segunda instância, recurso voluntário, e isso é um processo administrativo que tende a demorar aí de 2 a 6 anos, né, até essa história ser resolvida. Mas pode ser um caminho para você ajustar o teu fluxo de caixa até que você tenha condição de fazer o pagamento, né? Então, primeiro cenário que a gente viu é você fazer a denúncia espontânea, né? E aí, nesse caso, a multa punitiva é zero. Segundo caso não, eu prefiro correr o risco de ser autuado. E aí, se for autuado, o imposto vem com todos os acréscimos, geralmente dobrado, porque tem a multa lá de 100%, né, do valor do imposto. Então, essa é uma possibilidade de você correr esse risco. Existe uma terceira possibilidade, que é a Receita Federal abrir prazo de uma forma, aspas, benevolente, né, dizer assim, olha, tem uma inconsistência aqui, pode ser que você tenha errado. Você não quer dar uma olhadinha, não? Isso é muito raro acontecer, né? Quer dizer, ela te dá a possibilidade de você revisar e ajustar, sem cobrar multa. Existe esse cenário. Se ela fizer isso, melhor dos mundos, né? Aí você vai ter que, de fato, o imposto sendo devido, só fazer o pagamento do imposto sem a multa punitiva, que é o que, de fato, encarece, né? Então, essa é uma terceira possibilidade, que é a Receita notificar, abrindo prazo para que você faça uma, aspas, autorregularização, né? Quarta possibilidade, o quarto cenário, é a Receita Federal não fazer nada com essa informação, né? Porque ela pode, a depender do custo político dela resolver autuar a população economicamente ativa toda no Brasil, entender que não vale a pena. Ela pode se concentrar, por exemplo, nos maiores devedores. Então, vai se concentrar na pessoa jurídica, tributação de PJ, em especial vai fazer um Pareto, né? Vai pegar lá os contribuintes que respondem por 80% da arrecadação, os maiores pagadores de impostos, e aí vai se concentrar e vai em cima dessa turma para pedir as explicações. Ela pode, inclusive, começar com essa turma que não tem efetivo, né? Você não tem nem 50 mil auditores fiscais na ativa, né? Então, é tudo muito sistema, né?
O que é bom e ruim, né? Porque não tem muito efetivo, não vai ter muita gente analisando. Mas como hoje tudo é sistema, com essa informação agora no sistema, se ela quiser, ela já aperta um botão e já tem condição de mandar lá a informação para as empresas e para as pessoas físicas, né? Então ela pode fazer, ela pode optar por não fazer. Então, o que eu faria no caso se eu estou numa situação em que eu tenho algum tipo de exposição, por qualquer motivo que seja, né? Eu faria a conta, né? Eu retroagiria os últimos 5 anos, identificando movimentação financeira, jogando aquela planilha que você viu lá, e identificando qual seria o valor do imposto que, porventura, eu tenha que pagar, né? Então, esse é um cenário, caso eu queira regularizar espontaneamente, sem multa. Se você falar, não, mas qual é a probabilidade da Receita Federal mandar uma informação para mim e já mandar autuação direta? Ninguém tem bola de cristal, ninguém tem como prever isso, né? Se fosse para arriscar, eu diria que isso tende a começar primeiro com as empresas com os maiores valores, né? Então, eu já faria o dever de casa, já levantaria o valor que eu tenho que pagar na pessoa física ou na jurídica, e aí aguardaria um pouco mais para ver cenas dos próximos capítulos por parte da Fazenda, para ver se de fato ela vai mandar a correspondência, porque não é normal ela mandar uma correspondência para 200 milhões de brasileiros da noite para o dia, né? Ela pode fazer. E se fizer, não tem mais denúncia espontânea. Então, o risco está dado, né? O risco existe e é real. Mas entendo que a probabilidade da Receita fazer isso não é tão grande. Então, esse é um risco que talvez faça sentido, para quem tem algum tipo de apetite por risco, correr esse risco, né? E a gente ainda pode dar um tratamento estatístico a isso, né? A gente pode, por exemplo, calcular a probabilidade de uma autuação, vamos imaginar que você entenda que cada caso é um caso, é preciso analisar a situação, a movimentação financeira, para decidir, do ponto de vista estatístico, qual é a chance de ter problema, né? Mas vamos imaginar que você tem uma situação de o imposto devido é 100, e se eu não pagar, o imposto devido é 200, que tem a multa lá de 100%. Né? Tá. Qual é a probabilidade da Receita Federal autuar, nesse caso? 30%. Bom, então 30% vezes 200, R$60. E se eu fizer o pagamento agora, antes de qualquer movimento da Receita, é R$100. Pô, melhor correr o risco, né? Melhor correr o risco, porque o risco ponderado é de 60, né? Agora, não. O risco da Receita pegar e autuar é 90%. Opa, 90% de eu ter que pagar 200, né? Que é o imposto com a multa. 90%, 200, 180. E se eu for pagar agora? Se eu for pagar agora antes de fazer qualquer coisa, custa 100. Pô, 100 é menor que 180, é melhor fazer a denúncia espontânea. Então, é preciso ponderar estatisticamente a probabilidade da ocorrência com o valor a ser pago para a gente montar a matriz de decisão. Se precisar de ajuda, você entra em contato aqui para a gente calcular esse negócio aqui com você, tá? E eu nem falei ainda da movimentação de cartão de crédito, que é uma outra informação que a Receita Federal utiliza, agora incorporada no e-financeiro, né? Que isso começou há uns anos atrás, parte significativa do comércio, às vezes deixava de fora um pedaço da receita que tinha de cartão de crédito, e aí houve um convênio das fazendas e essas informações começaram a ser direcionadas, ser trocadas entre fazenda, até que a Receita Federal criou a DECRED, que é a Declaração de Cartão de Crédito. Então, qualquer entrada de cartão de crédito na conta pessoa física ou pessoa jurídica, ela é comunicada à Receita Federal. A diferença é que até 31 de dezembro de 24 era uma declaração separada. A partir de 1º de janeiro de 25, a DECRED está incorporada na e-financeiro. Então, as administradoras de cartão de crédito mandam o que entrou, o que foi pago, o que foi recebido de cartão de crédito para cada CPF/CNPJ. Você talvez nunca tenha tido contato com a forma como a Fazenda acompanha ou fiscaliza as empresas. Então, eu vou te mostrar aqui em primeira mão um documento que você provavelmente nunca viu na vida, que chama-se Dossiê Integrado. O Dossiê Integrado é o documento utilizado pela Fazenda para acompanhar, para poder juntar todas as informações de uma determinada pessoa física ou jurídica, bota tudo no mesmo saco, e a partir daqui ela extrapola, ela faz as correlações, né? Tem cartão de crédito que não foi oferecido a tributação. E tem movimentação financeira que eu recebi agora que não está declarado. E tem pagamento que foi feito aqui que não aparece. Então, é por meio do dossiê integrado
que a Receita ela faz lá o dever de casa dela, identifica as inconsistências, né, com o objetivo de autuar você, né, empresário e empreendedor. Então, esse documento que a gente está vendo aqui, o dossiê integrado, deixa eu compartilhar aqui com você. Ó, ele traz primeiro aqui informação de recebimentos, né, CPFs e CNPJs, né? Depois disso aqui, tá vendo? Ele traz todos os CPFs e CNPJs vinculados a você. Então, se você é uma pessoa jurídica que fez pagamentos, né? O que ele vai trazer? Os beneficiários dos pagamentos. Todos? Todos. Inacreditável. Se você recebeu receita de alguém, né? Se alguém declarou para a Receita Federal que pagou a você, vai aparecer aqui como você tendo recebido de alguém também. Então, veja que é uma situação, todos os CPFs e CNPJs vinculados a você no dossiê integrado. Todos os CPFs e CNPJ, todos os pagamentos, todos os recebimentos. Está vendo aqui? Quer dizer, a Receita Federal tem tudo isso. Aí, ela traz para cá um outro conjunto de informações. Na minha época, era DCPMF, está vendo aqui? Hoje é o iFinanceiro, né? Lembra que eu te falei que a Receita faz fiscalização e tem acesso a essas informações financeiras desde sempre, né? Então, em 2007, a Receita já tinha acesso à informação financeira. Estou te mostrando aqui. Ela pegava quanto é que o camarada pagava de CPMF, tá vendo? Dividia aqui por 0,038 e chegava a movimentação mensal do artista. Nem tinha Pix, mas a Receita Federal já tinha acesso a isso, tá vendo? Então, toda movimentação financeira, a Receita tem acesso. Aí, a Receita recebe a DECRED, Declaração de Operações com Cartão de Crédito. Já tinha em 2007, sim. Todos os valores creditados no estabelecimento comercial, seja Visa, Mastercard, não importa qual é a bandeira, eram informados à Receita, tá vendo? Ó, aí a pessoa até dizia, só acima de R$5.000. Não, não. Qualquer valor, 4.736, 1.709, aqui, ó, de julho, agosto, setembro. Qualquer valor de cartão de crédito sempre foi informado para a Receita Federal. Só que era na DECRED, uma declaração separada, agora está dentro do iFinanceiro, mas sempre teve isso. DECRED. E aí depois vem a DIMOF, né? Hoje é o iFinanceiro, né? Com um total de débitos e créditos da conta corrente. Estou te mostrando que em 2008 já tinha isso, ó, tá vendo? Hoje, o que a turma está assustada é tão somente um aperfeiçoamento daquilo que já acontecia. E, mais aqui à frente, a gente vai ter agora as informações de cunho tributário, né? Então, imposto de renda retido na fonte, dependentes, aí são informações de outras obrigações acessórias, né? Tem muitas obrigações acessórias. Não sei se você sabe, por exemplo, quando você compra um imóvel, o cartório ele tem que gerar uma outra obrigação acessória chamada DOI, que é a Declaração de Operações Imobiliárias, né? Às vezes o camarada faz uma operação, compra um imóvel, vende o imóvel, não declara. Não adianta. Porque o cartório está informando, por meio dessa obrigação acessória, à Receita Federal, quem comprou, por quanto comprou, quem vendeu, por quanto vendeu. Então, assim, é um Big Brother de informações. A Receita Federal tem acesso a tudo. Aí fica fácil, né? Quer dizer, junta todas essas informações aqui, e aí no fim do dia, aí você faz análise inteligente, que é o cruzamento e a correlação dos dados com o objetivo de identificar todas as inconsistências. Então, assim, nós, empresários, somos a parte mais fraca da história. Sonho com o momento em que a gente vai ter um governo que, de fato, como já aconteceu, por exemplo, aqui na época do governo Bolsonaro, que era um governo, de fato, preocupado com a economia, né? Você tinha lá na frente o Paulo Guedes, que foi, inclusive, premiado, salvo o melhor juízo, como o melhor ministro da economia do mundo, né? No momento de pandemia, né? Que não dá nem para comparar. Saiu, enfrentou uma pandemia, atravessou a crise, sanou a crise, deixou dinheiro em caixa e esse governo e diminuiu os impostos. E aí a gente vê agora essa turma aí do PT aumentando o imposto, né? Até uma série de memes já, né? Taxade, né? Fazendo justiça aqui ao nome do ministro da Economia, que achou legal e achou bonitinho declarar que ele colou na prova, né? Achou bonito. Não, eu passei porque eu colei, ele achou bonitinho, né? Acha legal isso aí como um bom exemplo para os jovens, né? Impressionante. Enfim. Então, a gente vive hoje um momento em que politicamente não há preocupação com o empresário, e a gente vive hoje um momento em que o governo aumenta impostos, publica com o nome de reforma tributária, a gente vai fazer um outro material sobre isso, usando do subconsciente popular, né? Poxa, o nosso sistema tributário é muito complexo, então vamos fazer aqui uma coisa para simplificar. Isso foi a história que ele contou, é a narrativa, né?
como o Lula gosta de falar, né? Outro dia, inclusive, o Lula falando lá para o ditador da Venezuela que o importante é a narrativa. Ele faz aqui igualzinho. Então, uma parte muito interessante, ele falando assim, então, é só criar a narrativa perfeita. E criaram. Usaram o subconsciente popular para falar de reforma tributária e fizeram um Frankenstein, que ele consegue ser tão complexo quando entrar em vigor em 2026, quanto o atual sistema tributário nacional, só que com uma carga tributária muito maior. Segmento de serviço, por exemplo, vai sair de 8,65 para quem está na regra geral lá do presumido, vai para 20 e lá vai fumaça. Assim, vai dobrar, triplicar a carga tributária, infelizmente. Mas, querido, é isso. Então, em linhas gerais, a gente, sintetizando tudo que a gente conversou, a gente está diante de uma obrigação acessória que não é nova, já existe há décadas, né? Há muitos anos, ela só foi aperfeiçoada. A Receita Federal está juntando informações com o objetivo de autuar você, e cabe a nós, uma questão de princípio, de planejamento, de inteligência, a gente se preparar para isso. Então, o que tem que ficar aqui? Você precisa anotar no seu controle pessoal toda entrada e toda saída que acontece na sua conta corrente, seja Pix, seja TED, qualquer coisa que seja, né? Você precisa ser capaz de justificar qualquer recebimento ou qualquer entrada que acontece na sua conta corrente. Você precisa fazer um dever de casa, pessoa física ou jurídica, tem que fazer um dever de casa de retroagir 5 anos e fazer um mapa de análise de compatibilidade patrimonial, financeira, tributária, para saber quão exposto você está no passado e no presente. E a gente precisa entender, calculado o tamanho de uma eventual exposição ou de uma eventual autuação, qual é a probabilidade disso gerar um imposto a pagar com multa. E a partir daí, sim, decidir se o melhor caminho é seguir em frente como está, ou se o melhor caminho é retificar e fazer o pagamento de forma parcelada. Então, você pode entrar em contato com a gente. A nossa homepage é oliveiraecarvalho.com, Oliveira e Carvalho, letra E mesmo, tudo junto, oliveiraecarvalho.com, não tem BR. Você pode entrar em contato com a gente também, nosso e-mail é contato@oliveiraecarvalho.com, e esse vídeo vai ser disponibilizado nas diferentes plataformas, vai estar no YouTube, vai estar no Instagram, e você pode entrar em contato com a gente, qualquer um desses canais aí, para tirar as suas dúvidas, tá? E agora, minha situação aqui é essa, minha situação é aquela, eu preciso de ajuda. Entre em contato, que a gente troca a figurinha. O objetivo é você escapar das garras do leão, né? Porque se fosse justo isso, né, pagar o justo é nossa obrigação, né? Mas covardia ninguém gosta. Então, conta com a gente, conta com o time da Oliveira e Carvalho para a gente ajudar você a superar mais essa invenção do governo, tá bom? Deus te abençoe, querido. Um ano abençoado para você, repleto de realizações.